Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e esse é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação e tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. Eu tô aqui com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga. Sexta-feira fria aqui em Paris, Leandro, mas ensolarada, né? Um bom dia pra gente estar falando aí de um assunto que muitos odeiam, né? Mas a gente está aqui para provocar isso aí, viu, Leandro? Vamos lá. Provocação de hoje, acho que vai atingir a grande maioria, né? De acordo até com as pesquisas que a gente pegou aqui. Sem dúvida. Vou te perguntar aqui baixinho, hein? Vamos lá. Você aí, que está nos ouvindo aqui, se você viu o título desse episódio, provavelmente você é um dos que vai responder sim. Você odeia seu chefe? Se você odeia seu chefe, meu amigo e minha amiga, você não tá sozinho. Opa, olha aí. A gente separou aqui, Nildão, a gente separou dados aqui de muitas pesquisas que vão te dar aqui um panorama e te mostrar que você não tá sozinho, e não só isso, vai fazer com que você entenda, né? E você que é chefe também, se você eventualmente está sendo odiado pelos seus colaboradores, você vai entender aqui ao longo desse podcast o porquê, né? Eventualmente você está aí fazendo alguma coisa que nem sabia que pode estar gerando um sentimento negativo no seu time, né? Então fica com a gente aqui que você vai descobrir, né, vários dos pontos que geram esse sentimento negativo. Anildo, que é horroroso, né? Imagina você ter que conviver 5 dias por semana, mais de 8 horas por dia com alguém que você não gosta, ou até aqui, sendo direto, que você odeia. Terrível isso, né, Nildo? Terrível. Leandro, eu falo isso como quem já passou por esse cenário mais de uma vez, você entendeu? E isso é algo que simplesmente as pessoas devem evitar, devem fazer o melhor delas para evitar. E o legal, Leandro, que nesse episódio vamos dar algumas dicas de como elas vão fazer isso. Exato, exato. E começando contextualizando aqui, como a gente falou, não é a opinião do Leandro e do Anildo, a gente pegou diversas pesquisas aqui, a gente vai dar algumas informações surpreendentes, tá? Desse panorama em relação à percepção dos colaboradores em relação ao seu chefe. Então vamos lá. Vamos lá. Olha que número alarmante. 75% dos funcionários, né, em uma determinada pesquisa que a gente pegou aqui, consideram a sua gerência direta, né, o seu chefe direto, como a pior parte do seu trabalho. Isso é 75 em 100. Isso é incrível. Não para por aí os números. Incrível. 65% dos empregados prefeririam ter um novo gerente do que um aumento de salário. Jesus. É quase como se a pessoa estivesse pagando para mudar de chefe. Olha que coisa impressionante, 65%, tá? Outra pesquisa nos Estados Unidos, metade dos americanos já deixaram o trabalho pelo menos uma vez para se afastar do seu chefe. Olha aí. E olha só, também não para por aí. Funcionários se sentindo mal, né? Mal reconhecidos, né? São 3 vezes mais propensos a deixar o seu trabalho em um curto espaço de tempo. Então, se o cara está se sentindo ali mal, né, em relação ao reconhecimento que ele tem da empresa, ele tem 3 vezes mais chance de sair do seu trabalho, né, do trabalho dele, num curto espaço de tempo. Olha aí. Em alguns setores, o número de pessoas que saem por causa do seu chefe, Anildo, pode chegar a 80%. Isso é assustador. Eu não sei você, Anildo, mas para mim, o que mais me chamou a atenção é 65% das pessoas preferirem trocar de chefe do que o aumento de salário. Cara, o cara tá pagando para trocar de chefe, meu amigo. E você, cara? Leandro, eu vou ter que concordar com você. Dos números, todos são assustadores. São assustadores. Todos são. Mas realmente você pegou um que realmente mostra... não só o tamanho, mas mostra a natureza desse problema. A pessoa prefere trocar de chefe do que ter um aumento de salário. Olha isso, um salário que a pessoa ela tem para poder pagar uma despesa, pagar um aluguel, para poder pagar uma casa, para poder comprar uma roupa, para poder comprar comida, para poder pagar a escola do filho. Olha a importância de um salário. Mas algumas pessoas topam sacrificar o seu salário para poder trocar de chefe. Impressionante. O resumo da ópera aqui, Leandro, você falou muito bem, são várias pesquisas, não é uma pesquisa só, pesquisas feitas no Brasil e no exterior, né?
E para começar nessa questão da provocação se você odeia o seu chefe, fique em paz, porque isso não é um problema necessariamente seu, isso é um problema compartilhado por várias pessoas. Você não está sozinho, não está sozinho, mas não é por isso que você não vai fazer alguma coisa a respeito, porque é uma situação muito ruim, né, Nildo? Como a gente falou aqui, o seu líder, seu chefe tem impacto direto na sua qualidade de vida, ele é responsável pela sua promoção, pelos trabalhos que você faz no dia a dia, é o seu chefe que escolhe, que transforma ali a estratégia da empresa em tarefa. Então, é uma situação que precisa ser contornada, né, Anildo, para que a sua qualidade de vida aí do outro lado, né, seja melhorada, né, Anildo? Não dá para aceitar simplesmente uma situação dessa, né, cara? Perfeito. Leandro, você colocou muito bem, né? Não interessa a empresa que você trabalha, não interessa o tamanho dela. Né? Você vai trabalhar numa empresa que tem 100 funcionários, você vai trabalhar numa empresa que tem 100 mil funcionários no mundo inteiro. É para o seu chefe que você trabalha, no final das contas. É ele que vai cuidar da sua vida dentro daquela empresa, não interessa o tamanho dela. É ele que vai te dar os desafios, ele que vai te dar o reconhecimento. Você entendeu? Ou seja, você ter um relacionamento de ódio com essa figura simplesmente é extremamente danosa. Primeiro, para aquele momento da sua carreira. Segundo, para você como pessoa. O Nildo falou bem, reconhecimento é esse cara que vai te promover, vai te dar aumento. Então, algo tem que ser feito e fica aqui com a gente que você vai entender. Vamos lá, a gente vai dar umas dicas por que aqui. Isso acontece e dois, o que você pode fazer como chefe e como líder, como colaborador e como líder, né, para atenuar a situação. Porque, de novo, é um problema dos dois lados, hein? A dica aqui não é só para você colaborador, é para você chefe aí também. Vamos lá, Nildão. Começando aqui já, a gente separou 10 razões pelas quais isso acontece. Então são 10 motivos pelos quais os colaboradores pesquisados dizem que odeiam seu chefe. Vamos lá, eu vou listar os 10 aqui depois, Anildo, e eu vou pedir depois seu comentário sobre esses pontos. Okay? Manda bala. Então, primeiro, sabe aquele chefe que toma todo o crédito do trabalho feito, aquele eu venci e vocês perderam? Né? Esse é o motivo número um Olha isso. das pessoas odiarem os seus chefes. Mais do que compreensível, né, Anildo? Sem dúvida. Mas eu vou continuar aqui. Vai lá. Número 2. Muitas empresas operam sem aquele senso de urgência, sabe? Naquele imediatismo. E isso também faz com que os colaboradores odeiem o seu chefe. Então, esse senso de urgência e imediatismo está como segunda grande razão, olha aí, destacada aqui na pesquisa. Número 3, grande distanciamento, especialmente agora nessa fase de pandemia, a gente comentou no último episódio. Exato. Isso é uma necessidade cada vez mais constante dessa conexão humana entre o líder e o liderado. Então, esse distanciamento faz também com que as pessoas sintam esse sentimento negativo em relação ao chefe. Número 4, favoritismo. Olha aí. Sabe aquele chefe que tem aquela patotinha, aquela panela, né? Então, esse é um outro motivo. Se você é líder aí e tem essa panela, saiba que isso não está sendo bem visto pelo seu time. Número 5, falta de feedback. Opa. Oh, meu Deus do céu. Tão básico, hein, eu fico impressionado como hoje em dia, né, com esse tema tão sendo tão visível, né, a importância do feedback, alguns líderes, né, se recusam a dar o feedback até no dia a dia ali. Esperam, por exemplo, uma reunião formal no final de ano para dar um feedback para o colaborador. Deus. Mas enfim, depois eu quero seus comentários. Tá bom. Número 6, sentimento de que o chefe, né, não é um líder por exemplo. A gente sempre fala aqui do walk the talk. Ele não dá o exemplo do que ele fala, né? Que mais? Número 7, falta de crescimento profissional. Há pessoas que atribuem ao chefe a sua falta de crescimento profissional. Olha aí. Número 8, não saber separar o profissional do pessoal. Número 9, falta de índole. Nossa, muito relacionado com o primeiro ponto, né? Daquela chefe que toma, né, os créditos, né, pelo trabalho executado pela equipe. É até pior, hein? E número 10, para encerrar, Nildo. Exato. E para finalizar,
aquele chefe que tem uma dificuldade grande de delegar, e quando ele delega, ele delarga, né? Ele não delega adequadamente. Então, olha só, Nildo, que lista, né? Se você aí, líder, está fazendo alguma dessas daqui, ou está fazendo todas, então é melhor você rever um pouquinho os seus conceitos, porque você não está sendo bem visto pelo seu time. Anildo, seus destaques sobre essa listinha do mal aqui, meu amigo. Olha só, Leandro, deixa eu só deixar bem claro uma coisa aqui para as pessoas, né? Não são os 10, as pessoas não têm que ter os 10 pontos para poder estar odiando o chefe, não. Várias pessoas, na verdade, têm um ponto desse só e já odeiam o chefe. Você entendeu? Então, número 1, chefe que toma todo o crédito. Né? Olha, esse é o motivo número 1, e esse motivo sozinho já faz várias pessoas simplesmente odiarem seus chefes. Né? A questão do favoritismo, isso é antigo. De quando eu comecei a trabalhar, isso faz tempo, hein? Você entendeu? Ô, Leandro, outro que é fundamental no mundo de hoje, a questão do feedback. Você entendeu? Um gerente ou um chefe, ele vai seguir o que a empresa fala. Você tem que dar um feedback anual ou semestral para o seu funcionário. Oh, meu Deus do céu. Sério que um líder vai esperar 6 meses, 1 ano para dar um feedback? Né? Isso, ainda mais no mundo de hoje, remoto. Né? Isso é um crime, Leandro. Isso é um crime. Né? O que acontece? É falta de índole. Meu Deus do céu, quantos chefes eles acabam forçando funcionários a trabalhar de uma forma errada. Ou se comportam erradamente, você entendeu? Né? E esse é sério, isso é super, super sério. E aquela questão de falta de reconhecimento, Leandro. Ou seja, essa lista é para as pessoas abrirem os olhos. Primeiro, aquela pessoa identificar quantos desses top 10, né, ela está sentindo, porque esse problema tem que resolver. A gente vai falar disso agora. Né? E aqueles que são líderes, né, ele tem que olhar para esses 10 pontos e verificar se ele está cometendo algum desses pecados. Porque se está, as chances são gigantescas de que pessoas no seu time, elas no mínimo não gostam de você. Você entendeu? Então, esse é o meu take aqui, Leandro. Esses top 10, essas top 10 razões aqui do que fazem as pessoas odiarem seus chefes. E olha só, né, tem muitas aqui que tem uma boa colaboração da empresa, né? Mas aqui a gente está falando da postura do líder, do chefe em relação aos funcionários. Então a gente vai falar aqui também já sobre algumas dicas. Vamos lá, isso é importante. Então a gente deu aqui o diagnóstico e do porquê isso acontece. Então se você aí é chefe, está tendo um problema de relacionamento com a sua equipe, quer identificar por quê, de novo, olha as 10, a lista dessas 10, né, principais causas, né? Características, e ver se você se enquadra em alguma delas. Sem dúvida. E se você se enquadra agora, dá uma olhadinha nas dicas de como a gente pode amenizar essa situação, né, Anildo? Sem dúvida. Então, olha só, a primeira, né? E aqui falando para o colaborador agora, tá? Se você está com essa dificuldade grande com seu chefe, com vários desses 10 pontos aqui, né, sendo uma prática diária dessa sua liderança, a recomendação aqui é falar com a área de recursos humanos. Urgentemente. E se a área de recursos humanos não for uma área competente, olha, eu acho que é um bom momento você pensar em, de fato, dar prioridade para a sua saúde física e mental, né, Anildo? Leandro, isso é urgente. Se o seu chefe está te criando problema sério para você, está afetando a sua saúde, fala com o RH. Se o seu RH não é competente o suficiente para trabalhar a situação, você deve urgentemente procurar um outro trabalho. Urgentemente. Exato. Exato. E acho que isso aqui é uma condição inegociável, mesmo que a gente sabe, né? O dinheiro pode fazer diferença, mas de que vai adiantar dinheiro se você não tiver saúde, né? Para estar com seus entes queridos. Então, de novo, identificar as prioridades. E prioridade é a sua saúde. Número 2 aqui, Anildão. Isso eu acho que é antes de você tomar uma atitude mais drástica, que é a da Lília primeira, vale a pena olhar aqui esse número 2, que fazer uma autoavaliação para você identificar o que você pode melhorar. Anil, de repente uma mudança de conduta pode melhorar demais o relacionamento entre chefe e colaborador, né, cara? E pode partir de você aí uma mudança de comportamento. Faz sentido, Anildo? Faz completo sentido, Leandro. Às vezes a solução está em nós mesmos.
né? Muitas vezes o nosso chefe ele tá enfrentando alguns problemas, né? E ao você mudar um pouco a sua atitude, você ajuda ele a melhorar esse relacionamento. Exatamente. Número 3, reuniões regulares com a chefia. Isso muito direciona aquela questão do feedback que a gente falou. Então, se o seu líder não tomou a atitude de marcar reuniões periódicas com você, sugira para ele, semanal, mensal, para que você faça aí um apanhado, uma avaliação de como você está indo, aproveitar ali para pedir um feedback, se você está indo para a direção certa. Imagina se você precisa ir para norte, está indo para sul, você vai esperar um ano para saber que você está indo na direção errada, né? Não é muito inteligente, e isso pode prejudicar a sua carreira. Nildo, faz sentido ou não, cara? Completo, e a minha dica aqui é o seguinte, né? Não é só também pedir feedback, né? Fala o que você acha de mim, fala o que você acha de mim. Se você fizer isso toda semana, daqui umas 4 semanas isso vai estar irritando seu chefe. Então você pode ser um pouco mais proativo, né? Você pode, na verdade, marcar essas reuniões para você fazer um update do que você está fazendo, do status dos seus trabalhos, do que você está fazendo. Ou, até muito mais importante, eu fiz muito isso, Leandro, do que você não está fazendo. Você entendeu? A lista das coisas que eu estou fazendo são essas, esse é o status. A lista das coisas que eu não estou fazendo está aqui, que você comentou daquele trabalho, eu não consegui fazer nada sobre isso, etc, etc. Isso. Naturalmente, o seu chefe vai te dar feedback. Nildo, isso é tão valioso que você acabou de falar, porque às vezes os conflitos estão exatamente pela falta de comunicação, né, cara? Sem dúvida nenhuma, Leandro. O famoso comunicar, e aí comunica mais de novo. Exato. Então fica aqui uma bela de uma dica, então. Quarto ponto aqui, muito relacionado, né? A gente falou da questão do feedback, das reuniões feedback, né? periódicas, feedback, né? E o quinto aqui, você fazer uma avaliação sincera da empresa. Então, Nildo, isso é uma coisa importante porque muitas vezes o chefe é um reflexo da cultura da empresa também. Sem né? dúvida. Então, fazer essa avaliação da empresa para entender também o que é um contexto mais da empresa, né? e o que é contexto do chefe, do líder, é importante para separar um pouquinho as coisas, né, cara? Sem dúvida, olhando, às vezes a empresa é uma empresa tóxica. Às vezes é uma empresa que está passando por um mau momento e está colocando uma quantidade de pressão inacreditável na chefia. Você entendeu? E os chefes, muitas vezes, não são todos os chefes que conseguem lidar com essa pressão da melhor forma possível. Você entendeu? E isso gera problemas no relacionamento com o pessoal da equipe. Você entendeu? Então, às vezes, quando você consegue detectar isso, você vai julgar de uma forma um pouco mais assertiva, um pouco mais equilibrada, o seu chefe. Aí você, na verdade, não é que você vai concordar com ele, mas aquele ódio, talvez, ele vai desaparecer, o que é super importante. E você que é líder, acho que a dica é muito importante, especialmente nas decisões difíceis, né? Comunicar um pouco do contexto, desde que possível, obviamente, por questões de confidencialidade, etc. O contexto da decisão, né? Ajuda muito você se aproximar do time e fazer com que o time já exerça empatia e você também formar líderes, porque... Por que não, né? Fazer com que eles entendam as razões pelas quais algumas decisões são tomadas faz parte de um processo de desenvolvimento de liderança. E, Nildo, para finalizar, a última dica é evitar o quanto antes uma situação como essa, fazendo a avaliação ali da empresa desde o início ali da entrevista, questionando se existe plano de carreira, por exemplo, como é a questão da gestão de objetivos, do gerenciamento dos objetivos e metas. Isso tudo, se você identificar ali na hora da escolha da empresa que não existe esse tipo de coisa, é legal você acender a luz amarela aí, porque pode ser que a empresa não tenha uma cultura voltada à gestão de pessoas muito forte, né, Nildo? Sem dúvida. Lembrem, como a gente começou o episódio, com todas aquelas pesquisas, com todos aqueles números, 70% das pessoas elas saem porque elas não gostam do chefe, 65% preferem trocar o chefe do que o salário. Ou seja,
E a chance é muito grande que você tenha um problema com o seu chefe. Então, já na entrevista, tenta eliminar boa parte dessas chances. Procura saber se a empresa cuida de uma carreira, se ela faz os chefes, se elas investem no crescimento do funcionário. Porque é o seguinte, se ela investe no crescimento do funcionário, Leandro, ela investe no crescimento dos líderes, dos chefes, e isso vai diminuir as chances de que você vai ter esses problemas, né, no seu caso. Então, já tenta eliminar esse mal pela raiz. Não, perfeito, Anildo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, né, a gente fala muito do conceito aqui na gestão realista de responsabilidade total. Então isso já é algo que você pode fazer proativamente para evitar uma situação como Sem essa. dúvida. Né? Além da questão, se eu fosse colocar aqui nas conclusões, eu acho que fica muito aquela questão que eu adoro do Jim Rohn, que é um dos meus mentores. Né? Não é o que acontece, é como você reage ao que acontece que determina os resultados. Então, essa autoavaliação de você ver o que você pode melhorar é algo que você deve fazer constantemente. Então, fica aí essa grande dica, além de todas as outras que a gente deu. E a gente pode te ajudar com isso. Se você está com dúvida no que você pode melhorar, acessa lá nosso conteúdo gestãorealista.com. Lá a gente tem uma série de conteúdos com objeto de muita pesquisa, elaborado com muito cuidado para você. E se você não fez ainda, dá um like nesse vídeo aí no YouTube, avalia nosso podcast no seu agregador preferido aí de podcast e compartilha com seus amigos. De repente essa dica pode fazer muita diferença na vida de alguém que esteja passando por uma situação, né, que se enquadra aí no contexto desse episódio. Anildo, foi um prazer compartilhar mais esse momento contigo e essas dicas valiosas que podem mudar a vida não só de muitos colaboradores, mas também de muitos chefes que estão sendo odiados sem saber, né, cara? Sem dúvida, Leandro. A gente espera que as pessoas que infelizmente se identificaram com essa provocação de odiar o chefe, preste atenção aqui nos motivos, mais atenção ainda nessas dicas e tire esse ódio aí da sua vida, que o ódio só vai causar mal, você entendeu? Vamos eliminá-los das nossas vidas e isso vai ser extremamente positivo para todo mundo. Excelente, excelente. Legal, meu amigo. Prazer. Você, amiga e amiga, nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais. Grande abraço a todos.